Uma pesquisa científica, apêndice 4. Trechos de uma carta de J. Allen Hynek para o coronel Raymond S. Glipper, 7 de outubro de 1968. Seção A. O livro azul foi encarregado de 2 missões pela AFR 8017, ambas ostensivamente de igual importância, de vez que os regulamentos não especificam em contrário. São elas: determinar se o OVNI é uma possível ameaça aos Estados Unidos e utilizar os dados científicos ou técnicos obtidos através do estudo dos relatórios sobre OVNIs. Nenhuma das 2 missões foi adequadamente executada. Primeiro, a única base lógica para que se possa declarar que os OVNIs não constituem uma possível ameaça contra os Estados Unidos é que, até aqui, nada aconteceu contra este país que tivesse se originado nesta fonte. Primeiro, muitos relatórios só são investigados semanas ou até meses depois que foram redigidos. Evidentemente, se o objetivo fosse a hostilidade, esta teria acontecido muito antes do relatório ser investigado. Isto é a mesma coisa que investigar os avisos do radar que foram ignorados em Pearl Harbor 3 semanas após o acontecido. Nada ocorreu, portanto, pode-se concluir que os OVNIs, seja lá o que forem, não tiveram até o momento intenções de praticar hostilidade. Segundo, diversos relatórios de alto valor potencial para os serviços secretos são deixados de lado pelo livro azul. Exemplos: trecho de um documento confidencial de um avistamento comunicado a 5 de maio de 1965, conteúdo confidencial liberado. Confidencialidade refere-se tão só ao nome, local e missão da nave. O sinaleiro-chefe comunicou o que pensou se tratar de um avião. Quando observados através de binóculos, foram avistados 3 objetos muito próximos um do outro. Um era de primeira grandeza, os outros 2 de segunda. Os objetos viajavam em velocidades muito altas, deslocando-se na direção do navio a uma altitude indeterminada. Os 4 alvos móveis foram detectados no radar de busca aérea em cotas de até 22 milhas e mantiveram-se ali durante 6 minutos. Quando estavam acima do navio, os objetos separaram-se numa formação circular diretamente acima e permaneceram assim por uns 3 minutos aproximadamente. Esta manobra foi observada tanto visualmente quanto pelo radar. O objeto luminoso que planeava a 1/4 de este bordo apareceu maior no osciloscópio do radar. Os objetos realizaram diversas mudanças de curso durante o avistamento, confirmadas visualmente e pelo radar, e foram rastreados em velocidades superiores a 3.000 nós. Desafios foram feitos pelo IFF, mas não foram respondidos. Após a manobra de flutuação, que durou 3 minutos, os objetos deslocaram-se na direção sudeste numa velocidade elevadíssima. As evoluções descritas acima foram observadas pelo comandante, todo o pessoal de serviço na ponte e a tripulação que se achava na parte de cima. Este relatório foi sumariamente classificado pelo livro azul como um avião, e, pelo que me conste, nunca sofreu uma investigação posterior. Por que razão podemos afirmar que o avistamento não representou uma possível ameaça contra os Estados Unidos? Somente por não ter acontecido nada? Será que vamos atribuir uma incompetência deste quilate aos oficiais do navio e ao comandante por terem feito este relatório a menos que todas as testemunhas estivessem realmente intrigadas? Será concebível que estes oficiais não soubessem reconhecer um avião se os objetos tivessem a trajetória, a aparente velocidade e as manobras características de aviões? Não encontramos no relatório qualquer menção à possibilidade de que estivessem observando uma aeronave comum. O próprio fato de os desafios da IFF não terem obtido respostas deveria ter nos impelido a aprofundar a investigação. Isto implica em avião inimigo, mas o relatório nem mesmo sugere a possibilidade de que fossem aviões inimigos comuns. O documento confidencial nos arquivos do livro azul não contém outros dados técnicos referentes ao próprio avistamento. Será que o diretor do livro azul não deveria ter demonstrado ao menos alguma curiosidade a respeito deste avistamento? Ainda assim, quando toquei neste assunto por mais de uma vez, ele foi afastado com indiferença. São casos como este, mas não este, pois jamais foi dado a público, sem falar na questão de uma possível ameaça que pôs lenha na fogueira, quando o público de tempos em tempos referia-se às acusações de que a Força Aérea seria um disfarce para alguma outra coisa. É muito difícil para o povo compreender como um país cuja atitude militar é tão segura pôde ter afastado um caso como este a menos que os militares soubessem mais do que afirmavam. Trechos de relatórios confidenciais liberados recebidos no quartel-general da USAF
procedentes do Distrito Aéreo de Saigon e transmitido ao Livro Azul a 26 de maio de 1967. A data do avistamento era 17 de abril de 1967, ou seja, mais de um mês antes da FTD ter recebido o relatório. Se tivesse sido uma possível ameaça, o Livro Azul sem dúvida não teria tomado conhecimento dela. Por que demorou tanto a transmissão para o FTD? O relatório declara o seguinte: declaração de um membro do 524º Destacamento de Inteligência Militar Saigon Field Office, 205/8 VO, Da Han, Saigon, Vietnã. Por volta de 12h20 de 17 de abril de 1967, observei 5 objetos grandes, iluminados e ovalados, deslocando-se numa formação cerrada e a alta velocidade no céu. Nesta hora, achava-me no telhado do Saigon Field Office no 524º Destacamento de Inteligência Militar. Comecei a ver estes objetos próximos ao horizonte à minha esquerda e observei-os cobrir todo o meu campo visual num espaço de tempo que me pareceu inferior a 5 segundos. Durante este tempo, os objetos deslocaram-se de onde os tinha visto inicialmente, próximo do horizonte à minha esquerda, passando praticamente por cima de mim, numa altitude que parecia elevadíssima, e desaparecendo por trás de algumas nuvens que se achavam no horizonte à minha direita. O céu encontrava-se parcialmente encoberto, mas no momento do avistamento, a área na qual se deslocaram estava límpida, com exceção de algumas pequenas nuvens esparsas, acima das quais eles pareciam estar. Enquanto passavam sobre as nuvens, desapareciam do meu campo visual até que apareciam do outro lado. Também observei que, à medida que passavam entre a minha linha visual e uma estrela, esconderam esta última e bloquearam sua luminosidade até que a ultrapassaram. Isto foi uma indicação de que os objetos não eram transparentes. Estava claro que não se tratava de nenhum avião convencional devido ao seu tamanho, formato, velocidade e pelo fato de não produzirem nenhum ruído audível para mim. Antes de localizar estes objetos, estiveram observando diversos aviões convencionais movidos a hélice, como a jato também, e não tenho a mínima dúvida de que eram bem maiores do que qualquer avião a jato que já tivesse visto no céu. Também deslocavam-se numa velocidade média, que calculei ser pelo menos 5 vezes maior do que qualquer avião movido a jato que eu jamais tenha visto. Encontravam-se distante demais e deslocavam-se rápido demais para que se pudesse fazer uma descrição detalhada. A única coisa que pude notar é que eram realmente de formato oval e reluziam de uma luz branca constante. Pareciam estar numa posição vertical mais do que horizontal com relação à Terra, e a formação flutuava lentamente enquanto passavam. Cerca de 5 minutos mais tarde, depois que já tinham desaparecido do meu campo visual, diversos aviões a jato que me deram a impressão de se achar a uma grande altitude e deslocando-se rapidamente, surgiram à minha direita e às minhas costas quando olhei na mesma direção de onde tinham surgido os ovais. Foram em direção à área onde eu tinha perdido de vista os objetos e, ao alcançarem este ponto, viraram para a direita deles e seguiram o mesmo curso dos objetos que eu vira anteriormente. Estes aviões não estavam em formação, mas sim espalhados. Nunca tive uma opinião formada a respeito de objetos voadores não identificados, como também nunca tinha visto um antes. Contudo, acredito que aqueles objetos fossem naves espaciais de algum tipo. Estou convencido que não se tratavam nem de reflexos nem de aviões convencionais, meteoritos ou planetas. O relatório acima fora enviado oficialmente para o Livro Azul procedente do Quartel-General da Força Aérea Americana, mas apesar disto, o Livro Azul classificou-o como apenas uma informação. Não se fez mais nada a respeito e nem se tentou uma avaliação, acredito que com a desculpa de que o fato ocorrera fora dos limites continentais dos Estados Unidos. O fato de ter ocorrido numa área muito sensível pareceu não preocupar o diretor do Livro Azul. Ainda assim, o Livro Azul declara que os OVNIs não constituem uma ameaça à segurança deste país. Em que base? Apenas porque até o presente momento nada aconteceu. Será possível que nenhuma das estruturas militares dos Estados Unidos prestou atenção a este avistamento ou relacionou a outros relatórios semelhantes? Será que o Livro Azul não sente a menor curiosidade científica, nem a mínima curiosidade quanto ao padrão dos OVNIs? Aparentemente, não. Devo assinalar que nenhum destes casos foram me mostrados pelo pessoal do Livro Azul. Descobri-os, por acaso, durante uma de minhas visitas enquanto remexia em alguns papéis que se achavam sobre uma escrivaninha e não nos arquivos. Não tenho autorização para remexer nos arquivos. Somente tenho acesso a eles quando requeiro um caso específico.
Mas como posso requisitar um caso específico a fim de examinar seus possíveis méritos científicos se desconheço a sua existência? Tenho certeza, através das atitudes anteriores do Livro Azul, que jamais me teriam mostrado estes casos. Felizmente, deparei com eles e muitos outros apenas por acaso. E devo dizer a esta altura que quando requisito um caso e peço uma cópia de algumas partes do citado caso liberado, não tenho permissão para tirar uma cópia na máquina Xerox a apenas alguns passos de distância, mesmo quando me oferecia a fornecer meu próprio material Xerox. Devo requerê-lo através da reprodução e, portanto, isso significa uma espera de diversas semanas antes que receba algumas folhas de papel que poderiam estar em minhas mãos em coisa de poucos minutos. Portanto, a minha utilidade como consultor pouco significa. Com relação ao último exemplo, veja por obséquio a seção G, que trata da atitude não científica e desregrada dentro do Livro Azul. Os dois casos já citados aplicam-se igualmente bem dentro da seção H, de vez que o pessoal do Livro Azul não demonstrou para com eles a mínima atitude básica de curiosidade científica e o seu consultor científico não recebeu nenhuma informação a respeito da existência destes relatórios. Seção B. O pessoal do Livro Azul, tanto no que diz respeito a seu número como na relação à formação científica, está totalmente incapacitado para realizar as tarefas que lhe foram designadas pelo AFR 8017, mesmo se pretendesse executá-las. Esta conclusão será amplamente apoiada pelo que se segue nas outras seções, mas está claro que para lidar com um fenômeno que deixou muitas pessoas intrigadas, um problema que realmente exige um enfoque multidisciplinar, dois oficiais que apenas possuem um diploma em física expedido por uma instituição de só menos importância no ensino superior, não constituem uma força-tarefa adequada para este problema. Contudo, ainda que estes oficiais fossem prêmios Nobel, não teriam condições de fazer frente a tantos relatórios que chegam ao escritório do Livro Azul. Seria suficiente um caso desconcertante para manter ocupado um grupo de investigadores durante dias ou até semanas. Tentar tratar adequadamente de 2 ou 3 casos por dia, além de todos os outros deveres que devem cumprir na repartição, veja a seção E, é evidentemente impossível. Seção C. O Livro Azul sofre prejuízos internos de vez que A fala com B, B fala com C e C fala com A. Recentemente, tem sido apenas uma questão de A e B, e quase sempre parece ser apenas B. Isto é, somente uma pessoa fica encarregada da avaliação de um relatório sem que se realize uma checagem. O Livro Azul é um sistema fechado. Parece, por assim dizer, que tornou-se a vítima de uma operação a círculo fechado, da sua própria propaganda. Tem havido muito pouco diálogo entre o Livro Azul e o mundo científico exterior ou entre o Livro Azul e as diversas seções científicas dentro da própria Força Aérea. Tem havido muito pouca troca de ideias germinativas e pouco ou nenhum contato com outros grupos, sobretudo os grupos de engenharia civil que expressaram interesse pelo problema. Eu, como consultor, recebi, provavelmente, mais correspondência de outros cientistas e engenheiros a respeito dos OVNIs do que o próprio Livro Azul, de vez que estas pessoas estão a par do tipo de operação fechada daquela instituição e todos sabem que o Livro Azul só dará tipos de respostas estereotipadas PR. Pelo que sei, há muito pouca correspondência científica contida nos arquivos do Livro Azul. Isso se deve, possivelmente, ao fato de que os cientistas desejam manter correspondência com pessoas que possuam uma formação parecida com a deles. Seria inútil, por exemplo, indagar do Livro Azul quais as razões científicas que o levaram a avaliar um determinado caso, digamos, como gerado por uma inversão atmosférica. O Livro Azul nunca utilizou o know-how meteorológico disponível dentro da própria Força Aérea, a fim de determinar que grau de inversão é necessária para produzir os efeitos relatados pelas testemunhas, se é que se tratava de uma inversão. O enfoque tem sido muito mais qualitativo que quantitativo. Tem-se dado o mesmo valor a uma inversão de 2 graus e a uma de 10, e nem ao menos uma vez vi a ótica geométrica ser aplicada ao delineamento do raio num determinado caso avaliado como tendo sido causado por uma inversão. O pessoal não é aquele adequado a este tipo de trabalho. Ainda há pouco tempo pedi ao cientista-chefe, veja apêndice A, para dar início a uma requisição junto ao AFCRL, para computar e fornecer tabelas ao Livro Azul que mostrariam os efeitos ópticos que se podem esperar de inversões de temperatura de vários graus de intensidade. Da mesma forma, diversos cálculos astronômicos têm sido feitos pelo Livro Azul sem que se tivesse ouvido o consultor científico, que, afinal de contas, é um astrônomo, o que provocou o escárnio da imprensa.
A leva de relatórios provenientes do meio oeste datados de 31 de julho até 1º de agosto de 1965 podem ser citados como exemplos. Seção D. Os métodos estatísticos empregados pelo Livro Azul são uma imitação grosseira do ramo da matemática conhecido como estatística. Um capítulo de uma tese de doutorado da Universidade de Northwestern, que será publicada dentro em breve, trata especificamente deste aspecto e, posteriormente, citarei algumas partes dela. Herbert Strentz, A Study of Some of Air Force's Statistical Procedures in Recording and Reporting Data on UFO Investigations, incluído em A Survey of Press Coverage of UFOs 1947-1967, uma tese de doutorado da Faculdade McGill de Jornalismo, Universidade de Northwestern. E prefaciarei com as minhas observações que, casualmente, apresentei por repetidas vezes aos membros do Livro Azul, mas sem nenhum resultado. Finalmente, cheguei à conclusão que era inútil continuar tentando educar o pessoal do Livro Azul a respeito desses assuntos. Quando da avaliação de casos, o costume tem sido empregar os termos possível ou provável como moderadores de uma determinada avaliação. Logo, um provável avião ou um provável meteoro são usados com frequência. Contudo, na compilação dos casos no final do ano, estes moderadores são tranquila e convenientemente esquecidos. Portanto, um possível avião transforma-se simplesmente num avião. O caso Headland, veja a seção G, aparecerá na classificação final de 1968 como um avião, e o público será levado a acreditar que não houve nenhuma dúvida e que algum pobre coitado ou pobres coitadas tinham tomado um drink a mais ou simplesmente tinham ficado superexcitados ou sugestionados. Mas um estatístico nos diria que as palavras possível e provável devem nos dar alguma ideia de probabilidade de percentagem. Quanto provável? 50% provável? Apenas 100% provável é a certeza. Creio que encontraremos uma concordância geral entre os estatísticos que o justo seria atribuir 50% de probabilidade ao caso de um provável avião e talvez 20% de probabilidade ao termo um possível avião. Logo, se no final do ano 200 casos foram classificados como avião na contagem final, mas 100 deles eram prováveis aviões e 100 eram possíveis aviões, então a probabilidade é que dos 200 casos apenas 50 mais 20 igual a 70 seriam realmente aviões e que, portanto, os outros 130 podem não ter sido um avião. Pois o que mais significa um possível ou provável a não ser que não se tenha certeza de que fossem aviões. Mas a hipótese do observador iludido está tão arraigada no modo de pensar do Livro Azul que nenhuma outra possibilidade é pesquisada. Isto dificilmente é um método científico. Outro método ilógico e não científico do Livro Azul é o seguinte: a partir do ano de 1947 até 1966, o Livro Azul colocou 1.822 casos de um total de 10.136 na categoria de informação insuficiente. Posso apontar que a decisão de fazer esta classificação é inteiramente subjetiva, a menos que seja usada às vezes uma regra de conveniência. Encontrei a seguinte anotação num caso recente. De acordo com a atual política, o avistamento é considerado como dado insuficiente, de vez que só foi relatada à Força Aérea após 30 dias de sua ocorrência. Mas de que modo e baseado em que forma de raciocínio pode um avistamento comunicado 40 dias após sua ocorrência e contendo amplas informações ser classificado como insuficiente? Isto seria dificilmente um modo de agir científico. Se um dos meus alunos cometesse um absurdo como este com relação ao método científico, eu o reprovaria. De acordo com a atual política... Política de quem? O consultor científico nunca foi escutado a respeito disto, ou, para dizer a verdade, muito pouco sobre outros métodos. Voltando aos casos generalizados que exibem a classificação de dados insuficientes. É muito interessante observar que estes casos são considerados solucionados estatisticamente, como se dando a um caso o rótulo de dado insuficiente constituísse a sua solução. Aqui, novamente, o público torna a ser o ludibriado. Minhas estatísticas pessoais neste espaço de 20 anos demonstraram que, dos 10.137 casos, 557 estão classificados como não identificados e 1.822 como dados insuficientes. O Livro Azul publicou relatórios de que apenas 5,4% dos casos permaneceram não identificados, esquecendo-se convenientemente dos 1.822 casos adicionais ou 17,6%
que permanecem inexplicados. Portanto, o número correto de não identificados deveria ser 23%. Quando em anos passados debati isto com os oficiais do Livro Azul, a sensação que tive foi que eles me diziam: isto é a Força Aérea. Temos todas as respostas e quem é o senhor para sugerir uma modificação nos nossos métodos? Diante de atitudes como esta, eu era aquilo que a Tchecoslováquia era para a Rússia. A resistência só teria redundado em derramamento de sangue, e achei que era indigno para mim discutir tais assuntos com o pessoal insuficientemente preparado que era, tradicionalmente, designado para tomar parte do Livro Azul. Durante um período bastante longo, um sargento sem nenhum antecedente científico, a não ser em psicologia, estava realizando praticamente todas as avaliações de casos, Sargento Moody. Eu permanecia na posição de consultor científico diante disto tudo em parte devido ao meu desejo de ter acesso aos dados que um dia, quem sabe, eu ainda poderia usar de um modo mais produtivo, e até certo ponto pela vontade de dirigir o fenômeno UFO e também pelo senso de responsabilidade diante da continuidade que eu vinha mantendo com o projeto há anos. Farei citações diretas agora da tese de doutorado que mencionei anteriormente. O problema foi posto em evidência numa notícia transmitida num dia 6 de outubro de 1958 pelo Departamento de Defesa a respeito da atividade do Livro Azul desde 1º de julho de 1957 até 31 de julho de 1958. O comunicado dizia: mais de 84% dos avistamentos relatados sobre OVNIs foram definitivamente estabelecidos, ênfase acrescentada, como fenômenos naturais ou objetos feitos pelo homem. Não só os rótulos de provavelmente e possivelmente foram retirados das estatísticas, como os avistamentos anteriormente considerados apenas possivelmente explicados eram agora definitivamente estabelecidos, não devido a investigações que tivessem sido realizadas posteriormente, mas devido aos procedimentos adotados. O tenente-coronel Héctor Quintanilha admitia que a frase definitivamente estabelecido era desorientadora. Contudo, ao defender o procedimento geral, ele indagou: onde mais se poderia colocá-la a explicação possível provável? Categorias em demasia tornariam o relatório atravancado demais. Acrescentava que, continuando com as categorias provável possível, ano após ano, resultaria apenas em mais trabalho para o Livro Azul e levaria a mais questões. Agora pergunto-lhe, comandante, isso é ciência? Madame Curie preocupou-se porque o seu trabalho estava atravancado demais? Ou que um procedimento científico resultaria apenas em mais trabalho? Poderia concluir aqui o meu caso a respeito do modo não científico como o pessoal do Livro Azul tratou o assunto. Prossigo com mais outras citações tiradas da tese de doutorado. A amostra estratificada mensal, Mr. Strantz refere-se agora a como fez as suas estatísticas. Foi tirada de cada ano alternado, a começar pelo de 1948, o primeiro ano completo em que a Força Aérea fez a pesquisa do OVNI. Foram selecionados 3 meses de cada ano para, desde 1948 até 1966, um mês de janeiro, fevereiro ou março, um mês de maio, junho ou julho e outro do mês de outubro, novembro ou dezembro. Isso forneceu-nos uma secção cruzada de OVNI e da atividade do pessoal do Livro Azul. 1.034 cartões. O projeto registra 10.073 cartões de registros forma 329. Foram examinados. O número de avistamentos registrados pelo Livro Azul para os mesmos meses era de 1.117. Logo, havia cartões à disposição de mais de 90% dos relatórios registrados durante os meses à amostra. Não há nenhuma menção porque não era de 100%. Os 1.034 cartões também representavam 9% do número de relatórios sobre OVNIs registrados pela Força Aérea desde 1948 até 1966. 11.038. Posteriormente, Mr. Strantz declara no seu trabalho: por uma questão de rotina, o projeto Livro Azul considerou os casos de dados insuficientes prováveis ou possíveis como solucionados de vez que não se procedeu a investigações posteriores e os relatórios foram classificados. Nenhum cientista consideraria um caso de prova insuficiente como solucionados. Estes não seriam simplesmente incluídos nos dados. Esta é uma forma de rotular a atitude do Livro Azul, falsa, não científica, mas uma coisa adorável para o desfile dos rapazes PR. O relatório Strantz prossegue. Conforme foi demonstrado na tabela 1, não reproduzida aqui, a análise dos sumários revelou que 270 ou 24% dos 1.117 relatórios sobre OVNIs eram não solucionados ou duvidosos.
Os 270 eram aqueles relatórios classificados como dados insuficientes ou desconhecidos, sendo a grande maioria pertencente ao primeiro. As análises dos cartões individuais demonstraram que 538, ou 51% dos 1.034 casos estavam sem solução. Os 528 eram casos classificados provável, possível, dados insuficientes e desconhecidos. Assim, simplesmente elevando a condição dos casos prováveis e possíveis para uma posição estabelecida, a escrituração melhorou a capacidade investigadora do livro azul, reduzindo o número de casos não solucionados de 51% para 24%. Além disto, o Departamento de Defesa, enfatizando apenas os casos desconhecidos, tornou público não os 51% ou os 24%, mas menos de 2%, menos do que 1% e 209%. Portanto, o livro azul passou como sendo científico e fez um bonito papel perante os rapazes da imprensa. Quando esta tese de doutorado for publicada pela Faculdade de Jornalismo McGill da Universidade de Northwestern, a elevada capacidade científica e a proeza do livro azul ao explicar apenas mais ou menos 2% dos casos virá a público. Menos da metade dos casos submetidos ao livro azul foram solucionados. A parte da tese de doutorado de Mr. Strands, que lida com a estatística do livro azul, conclui-se com as seguintes palavras: a maioria dos relatórios sobre OVNIs parece, na verdade, não solucionados. Portanto, por que não reconhecer que eles existem, que é praticamente impossível determinar o que um indivíduo disse ter visto no céu? A metodologia estatística usada pelo livro azul parece ter resultado de 1. Os esforços despendidos pela Força Aérea para explicar cada um dos relatórios sobre OVNIs, porque 2. A Força Aérea recebeu o difícil e desagradável encargo de provar que os OVNIs não existem. Talvez a missão da Força Aérea pudesse ser reformulada no sentido de lidar apenas com relatórios que contenham algum lastro científico, e não com qualquer um que se refere a uma luz deslocando-se ou flutuando no céu. Assim, talvez a Força Aérea e a imprensa poderiam ter alguma coisa na qual trabalhar, além de lidar com estatísticas ilusórias. Só posso dizer amém a tudo isto. Logicamente, isso nos conduz ao ponto seguinte. Seção E. Houve falta de atenção para com os casos significativos de OVNIs, conforme o julgamento do consultor científico e de outras pessoas, e foi despendido tempo demasiado com casos rotineiros que só continham informações mínimas. Exige-se demasiado esforço e tempo do pessoal do livro azul para a execução de tarefas externas, relações públicas, respostas a cartas a respeito de avaliação de casos antigos e respostas a pedidos de informação sobre fontes várias e insignificantes. O staff do livro azul, a menos que seja bastante ampliado para executar uma missão científica, deveria concentrar-se em 2 ou 3 casos significativos por mês, devendo estes casos serem escolhidos através de uma consulta feita ao quadro científico, cujo resultado final seria um relatório científico detalhado sobre cada caso, publicado como um relatório científico e posto à disposição do público. Os casos escolhidos deveriam ser aqueles que contam com mais de uma testemunha, exceto em condições excepcionais, e não casos nos quais são vistas luzes à distância à noite, ou aqueles em que as testemunhas são julgadas pouco dignas de confiança e incapazes de formular respostas coerentes às perguntas formuladas. Há muito tempo, na qualidade de consultor científico do livro azul, criei um método para julgar os casos dignos de atenção, uma classificação bidimensional através do qual um caso é julgado pela sua estranheza e pela credibilidade final das testemunhas do avistamento. Por estranheza, refiro-me à medida da dificuldade de se explicar com honestidade o avistamento através dos conhecidos fenômenos e princípios físicos. A credibilidade final das testemunhas só pode, é claro, ser determinada pelas suas atitudes passadas, pelos registros médicos e sociais e através da aplicação de testes psicológicos sempre que for possível. Uma credibilidade aproximada pode ser rapidamente avaliada através do simples julgamento do número de testemunhas e da responsabilidade de cada uma delas na vida diária. Evidentemente, somente os casos com elevadas cotas de estranheza e credibilidade devem ser tomados em consideração. Em resumo, o livro azul tem perdido muito tempo até aqui com casos de pouca significação e, em outras áreas, perdido tempo em tarefas externas. Ademais, tão logo um caso tenha sido classificado como não identificado ou desconhecido, ele está concluído, no que diz respeito ao livro azul. Na ciência, o desconhecido ou inexplicável é o começo e não o final de uma pesquisa.
Um cientista, ao deparar em seu laboratório com algo que não consegue explicar, não é um cientista se o rotular como desconhecido e arquivá-lo, dedicando o resto de seu tempo a assuntos rotineiros. O livro azul deveria preocupar-se exatamente com os desconhecidos, não fazendo cálculos impressionantes, de quantas pessoas são capazes de identificar um satélite ou um meteoro. Isso talvez tenha algum interesse para um sociólogo, mas dificilmente despertará o interesse de um físico. Seção F. O tipo de informação que é transmitido ao livro azul é terrivelmente inadequado e, sem dúvida, a causa da ineficiência encontrada dentro da própria instituição. Esta recebe uma pesada carga devido à incapacidade demonstrada pelos oficiais lotados nas bases aéreas locais ao transmitirem informações adequadas sobre os OVNIs ao livro azul, e até poderia afirmar que na época em que não havia oficiais encarregados de informes OVNI lotados nas bases aéreas, a coisa era bem pior. Várias informações de possível valor crucial quanto à avaliação de um caso não se encontram no relatório original. Vi coisas deste tipo ocorrerem tantas vezes que chega a ser revoltante. Na melhor das hipóteses, o relatório inicial sobre o OVNI chega a Dayton como relatório de tipo inteligência e dificilmente um relatório científico, porém seu conteúdo e valor poderiam ser muito melhorados se os oficiais encarregados dos OVNIs, lotados nas bases aéreas locais, encarassem suas missões com seriedade. Muitas informações que poderiam ter sido obtidas através de um interrogatório consciencioso realizado pelo oficial encarregado do OVNI são omitidas, atirando, portanto, a carga sobre o já deficiente pessoal do livro azul, que tinha que reabrir o interrogatório a fim de conseguir a informação necessária. Às vezes do tipo mais elementar e óbvio, por exemplo, direção do vento, tamanhos e velocidades angulares, detalhes da trajetória, contraste do objeto com o céu, possibilidade de existência de outras testemunhas, etc. Um exemplo fundamental disto é o caso Headlands, da Califórnia, citado mais adiante, na seção G, no qual a culpa deve ser colocada quase que toda no oficial local, que enviou tão pouca informação ao livro azul que este não conseguiu reconhecer a sua importância. Quer-me parecer que o livro azul nunca recebeu autoridade bastante para remeter um caso de volta à origem, e requerer uma informação maior e imediata do interrogador local. Se os militares possuem algo, o possuem devido à sua estrutura de comando, os meios através dos quais podem ser requeridas informações e não polidamente solicitadas apenas e correr o risco de ver este pedido ignorado. Uma das necessidades mais prementes do livro azul é o aumento dos dados originais. Estamos fundindo um minério de teor muito baixo. Seção G. A atitude fundamental dentro do livro azul é não científica, pois uma hipótese de trabalho foi adotada, e esta é quem determina e dá uma falsa interpretação ao modo de tratar o problema. Formulamos um teorema. Para cada caso de OVNI relatado, se tratado por si só sem se levar em consideração as similaridades com outros casos de OVNIs ocorridos neste e em outros países, sempre é possível atribuir uma possível explicação natural quando se opera a priori, baseado apenas na não hipótese de que todos os relatórios sobre OVNIs devem ser o resultado de uma causa bastante conhecida e aceita, devido ao modo como entendemos atualmente a natureza do mundo. Corolário. É impossível para o livro azul avaliar um relatório sobre OVNIs sem que este seja classificado como uma interpretação errônea de um objeto ou fenômeno natural, uma fraude ou uma alucinação. A classificação como não identificado não constitui uma avaliação. O investigador não deve adotar uma ideia ou uma conclusão pré-concebida, não deve selecionar aqueles dados insignificantes que favorecem a sua hipótese e ignorar aqueles que a contradizem. Eis aí a essência do método científico. No teorema acima, encontra-se o pior erro jamais cometido pelo livro azul. Este está tão seguro de sua hipótese de trabalho que nos recorda o caso daquele médico que estava tão certo de que todas as inchações abdominais eram resultantes de tumores que foi incapaz de reconhecer que a sua paciente estava grávida. Deixe-me escolher apenas um exemplo, dentre tantos outros, para ilustrar a acusação feita acima, mas um que ilustra muito bem a falta de rigor do método científico usado pelo livro azul. Escolho o incidente de Headlands, Califórnia, um caso recente ocorrido a 4 de fevereiro de 1968 e que não foi pesquisado por ninguém do livro azul, mas sim investigado superficialmente por um membro da base aérea de Norton e durante 3 meses pelo Dr. Philip Seth, professor de geologia, pelo Dr. Reinhold Krantz, professor de química, e pelo Dr. Judson Sanderson,
professor de matemática, e pelo artista John Brownfield, professor de arte, que fez um esboço artístico baseado nas descrições feitas independentemente pelas testemunhas e cujo resultado final foi por elas verificado. Todos eles membros do corpo docente da Universidade de Redlands. É interessante observar que ninguém do Livro Azul foi considerado apto a contatar estes investigadores e debater sua investigação, ao menos pelo telefone. O caso em si diz respeito a um avistamento relatado por umas 20 testemunhas, envolvendo um objeto com 7 luzes na parte inferior que se assemelhavam a jatos, e uma fila de 8 a 10 luzes na parte superior que eram de cores alternadas. Foi relatado pelas testemunhas que viram um objeto a baixa altitude, calculada em cerca de 300 pés, seguindo uma direção nordeste durante cerca de 1 milha, em seguida de ter parado e planeado rapidamente, ter dado um salto para diante, voltado a planear, para em seguida disparar para cima, parar, planear novamente, depois flutuar rumo ao noroeste, ganhar altitude e, a seguir, disparar para o noroeste numa velocidade incrível. Ficou sob observação durante uns 5 minutos. Calculou-se que o objeto deveria ter pelo menos 50 pés de diâmetro. As estimativas relacionadas à altitude de 300 pés e ao diâmetro de 50 pés devem ser consideradas em conjunto. Somente o diâmetro aparente pode ser julgado naturalmente, mas presumindo-se uma determinada distância, chegou-se ao cálculo de 50 pés. Evidentemente, se o objeto estivesse a muitas milhas de distância, o diâmetro aparente não modificado teria levado a um objeto inacreditavelmente grande. Por isso, estas estimativas não podem ser sumariamente desprezadas. O leitor deverá estar indubitavelmente interessado em saber que o Livro Azul classificou este objeto como um provável avião. O fato de ter chegado-se a tal conclusão sem que se tivesse realizado uma investigação é, naturalmente, um exemplo chocante da metodologia empregada pelo Livro Azul. A base aérea de Norton informou que o radar Marte da base aérea não registrou alvos fora do comum, ignorando inteiramente o fato de que um objeto a 300 pés de altitude não teria sido captado por este radar, e que um pequeno avião tinha aterrissado no aeroporto de Tri-City às 19h15 PST, apesar de uma verificação procedida junto às anotações da polícia e ao fato de que todas as testemunhas terem sido unânimes em afirmar que o avistamento não poderia ter ocorrido antes das 19h20. Ademais, um controle realizado pelos professores universitários, mas que o Livro Azul aparentemente não investigou, junto às autoridades do aeroporto, demonstrou que o avião estava vindo de Los Angeles e jamais se aproximara mais do que 6 milhas de distância de Redlands, e que, portanto, nunca passou sobre a referida cidade, enquanto todas as testemunhas afirmavam que, na verdade, o objeto estava acima e bem junto da cidade. O avião que aterrissou, que o Livro Azul nem se deu ao trabalho de inquirir, era um modelo Bonanza, um avião monomotor que os professores se deram ao trabalho de investigar enquanto estava no hangar do aeroporto. O caso de Redlands é o tema único de um livro que se encontra atualmente em produção por David Branch e Robert Klein, intitulado Empire at Redlands. A discrepância existente entre o que foi relatado e a avaliação feita pelo Livro Azul é tão grande que chega a ser engraçada. Além do mais, a lei estabelece que os aviões não podem sobrevoar Redlands numa altitude inferior a 1000 pés. Parece inconcebível que 20 ou mais testemunhas dessem uma interpretação errônea a um avião de pequeno porte, monomotor, a muitas milhas de distância, como se fosse um avião não convencional, profusamente iluminado que saltou, planeou e afastou-se, partindo direto para cima dentro das nuvens. Mas o Livro Azul não deu a mínima importância a este caso, assim como a muitos outros como comprovar, nem que havia uma possibilidade de que alguma coisa estranha pudesse ter sucedido. Da forma mais científica possível, cada item foi afastado e sofreu uma crítica preconcebida para o lado da hipótese de trabalho do Livro Azul. O Livro Azul declarou contra todas as evidências que a hora da observação comunicada estava errada, que um objeto estranho voando a baixa altitude teria sido captado pelo radar, apesar do fato de ter sido comprovado que aviões em voo baixo durante exercícios de teste tenham conseguido passar despercebidos à defesa coberta pelo radar. Que nenhuma das testemunhas era capaz de estabelecer uma diferença entre 6 milhas e 300 pés, que todas as testemunhas eram incapazes de distinguir a diferença entre um avião pequeno monomotor que não teria capacidade para carregar uma bateria que alimentasse luzes extremamente fortes nas partes inferior e superior,
e que as testemunhas não saberiam diferenciar entre as manobras lentas de um avião preparando-se para aterrissar a milhas de distância e um objeto que, segundo foi relatado, saltava, planeava e desenvolvia alta velocidade. Finalmente, presumia-se que os professores envolvidos não tinham suficiente inteligência para reconhecer por si mesmos, tendo estado no local e tendo reconstituído o crime, por assim dizer, a possibilidade de que as testemunhas tivessem confundido um avião em manobras de aterrissagem e que tivessem errado individualmente a respeito da hora, local, deslocamento, luminosidade e números de luzes. E, acima disto, está implícita uma outra pressuposição tácita, ainda que educadamente dissimulada, que não só as testemunhas como também os professores eram loucos ou incompetentes, pois somente sob tal suposição poderia alguém classificar este caso como um provável avião. Devemos recordar que o Livro Azul não realizou nenhum tipo de investigação, local ou por telefone, que a base aérea de Norton realizou a tarefa em menos de 2 dias úteis de trabalho. E quando se procurou saber se todas as testemunhas tinham sido entrevistadas por um representante da Força Aérea, apenas uma delas respondeu afirmativamente. Pois bem, caso fosse comprovado que todas as testemunhas e os investigadores particulares eram incompetentes, loucos e psicóticos, e que na realidade fora um avião quem dera origem ao avistamento, uma conclusão deste tipo só poderia ser formulada por mera intuição, e não através de investigação científica, que tivesse sido realizada pelo Livro Azul. Em qualquer tribunal de justiça seria inimaginável permitir que um promotor distorcesse, negasse e ignorasse o testemunho de várias testemunhas de um crime a fim de provar a culpa do réu. E na ciência gostamos de empregar métodos ainda mais rigorosos, objetivos e não tendenciosos do que os utilizados num tribunal onde a influência emocional pode estar presente e realmente se faz presente. Seção H. O Livro Azul fez mau uso do seu consultor científico e da ligação científica que este representa. Ele só tem acesso limitado aos arquivos, de vez que antes de mais nada deve estar a par de um determinado caso para depois então solicitar sua ficha. Frequentemente não tomava conhecimento da existência de casos até que, acidentalmente, deparava com eles ou sua atenção era atraída a eles por repartições externas. Durante seus 20 anos de associação com o Livro Azul, somente agora lhe solicitaram para analisar a metodologia empregada. Agora pediram-lhe para recomendar os meios para melhorar. O produto atualmente tem pouco valor público, a imagem do produto é deficiente, o produto não inspira confiança junto ao público e o método empregado no processamento da matéria-prima, na embalagem do produto e na sua distribuição violam vários dos princípios de um bom negócio. Incidentalmente, o produto também não está vendendo bem. Tendo em vista o pessoal limitado do Livro Azul, limitado em número e informação científica, pode parecer impossível realizar alguma coisa válida, e estou tentado a recomendar que o Livro Azul seja abolido como fundamentalmente sem valor, e que o problema seja entregue a pessoal científico competente. Pois, com grande probabilidade, o problema OVNI não desaparecerá neste ou em outros países, com ou sem o Livro Azul. A AFR 8017 declara nitidamente que os objetivos do Livro Azul são determinar se o OVNI constitui uma possível ameaça contra os Estados Unidos e usar os dados científicos e técnicos obtidos através do estudo dos relatórios sobre OVNIs. A frase aqui é, através do estudo dos relatórios sobre OVNIs. Devo perguntar, que estudo? Se o senhor respondesse que este é um assunto meu, devo replicar que sou apenas uma pessoa, cujo tempo já está quase todo dedicado a assuntos acadêmicos. Como um consultor, posso me esforçar para orientar e aconselhar e, a não ser em circunstâncias excepcionais, isto é tudo quanto posso fazer. Contudo, aconselhei seriamente no passado como deveria ser realizado o estudo dos relatórios sobre OVNIs, de modo que se pudesse obter fosse o que fosse que neles houvesse revelando um valor científico. E este método não foi aquele empregado no caso Redlands e em tantos outros. Como costumo dizer sempre aos estudantes, se vocês acham que conhecem as respostas antecipadamente, não estão pesquisando. Estudar os relatórios sobre OVNIs significa considerá-los como dados de pesquisa e trabalhar com eles como um cientista experimentado o faria ao lidar com dados obtidos por ele através da observação da natureza ou no laboratório. Admitamos que os relatórios sobre OVNIs sejam fragmentados e quase sempre subjetivos. O mesmo ocorre com os relatórios recebidos pela inteligência, pelos sociólogos e ao se proceder a uma pesquisa de opinião pública.
mas, ainda assim, consegue-se realizar algo com eles. Mas quando o Livro Azul recebeu um relatório sobre OVNI anteriormente citado, veja a seção A, da parte de um membro do 524º Destacamento da Inteligência Militar operando em Saigon, um observador experimentado, relatório este que versava sobre objetos totalmente não convencionais que cobriram um ponto ao outro do horizonte em 5 segundos, embora estivessem voando mais alto do que as nuvens e bloqueando estrelas enquanto por elas passavam, o Livro Azul recusou a atender a minha solicitação urgente para que fosse realizada uma pesquisa sobre a alegação, que ocorreu fora dos Estados Unidos e, portanto, não lhes dizia respeito, e 2, antes de mais nada, não devia, provavelmente, haver nada de relevante no relatório. O Livro Azul também se recusou a atuar, a meu pedido, num relatório redigido pelo Dr. Roger Woodbury, diretor adjunto do Laboratório Instrumental do MIT, avistamento ocorrido a 14 de janeiro de 1966. Solicitei que fosse feita uma investigação total pelos oficiais da inteligência local, que poderiam estabelecer, sem a menor dúvida, se estava sendo realizado naquela oportunidade algum exercício científico especial em qualquer uma das bases locais. A apatia científica demonstrada pelos oficiais do Livro Azul, nesta e em diversas outras oportunidades, deixou de me surpreender. Quando alguém dispõe de um relatório redigido por um cientista de renome que opera num dos maiores laboratórios científicos do país, deveria ser dispensada a ele toda a atenção. Os cientistas que produziram o Polaris deveriam merecer toda a consideração ao relatarem um acontecimento excepcional. Em suma, a metodologia do Livro Azul nada tem de científico, de vez que nenhum cientista realizaria pesquisas que envolvessem apenas uma hipótese preconcebida e afastaria sumariamente até mesmo a possibilidade de uma outra hipótese. Ele manifestaria uma curiosidade científica sobre os dados que tinha em suas mãos. Tentaria encontrar padrões nos dados ao invés de lidar com eles como se só existissem no vazio. O Livro Azul, por exemplo, afastou-os em caso após caso porque a base aérea local informava que não havia aviões naquela região. Neste caso, argumenta o Livro Azul, o observador evidentemente tinha se enganado. O sistema científico próprio de se lidar com o assunto seria, é lógico, procurar uma solução que fosse consistente com o dado básico do relatório e não com a hipótese de trabalho. Seção I. Devo ressaltar que fiz recomendações no passado a fim de melhorar o produto, mas que estas não foram acatadas. Refiro-me ao documento AFCIN 4E2X, intitulado ATIC UFO Investigation Capability e assinado pelo Coronel Evans. Este documento se originou das audiências mantidas em Washington de 13 a 15 de julho de 1960. Encontravam-se presentes a 15 de julho Mr. Robert Smart, da Comissão dos Serviços Armados, Mr. Spencer Beresford, Mr. Richard Hines e Mr. Frank Hamill, da Comissão da Casa de Ciências e de Astronáuticas, Mr. John Warner, da CIA, assistente para a ligação legislativa do Mr. Allen Dulles, Mr. Richard Payne, da CIA, conselheiro técnico, Mr. John McLaughlin, assistente administrativo do secretário da Força Aérea, M.Jen A.H. Lehman e B.Jen E.B. Bailey, SAFOI, B.Jen Kingsley e Coronel James McKee, SAFNL, Tenente Coronel Sullivan, da AFCIN-PLA, Tenente Coronel Tucker, SAFOI 3D, Major J. Boland, SAFLL, Major Robert Friend e eu. Caso as recomendações feitas nessas audiências, recomendações que apoiei com decisão, tivessem sido implementadas, o projeto Livro Azul teria possivelmente no dia de hoje um registro científico decente, ao invés de ser uma repartição que redige cartas, arquiva e orienta que na verdade é. Estas recomendações eram: 1. O Livro Azul deveria ter a capacidade de investigar aqueles casos que indicassem possuir um potencial de alta inteligência ou de significação científica, e também aqueles que despertassem um interesse público fora do normal. Ao fazer estas recomendações, Mr. Smart declarou que a capacidade de pesquisa das bases da Força Aérea é limitada a casos de rotina e que a Força Aérea deveria ter tanto a quantidade como a capacidade de conduzir a Operação OVNI. Interpretou-se isto como se o Livro Azul devesse investigar os casos excepcionalmente importantes
e uma indicação de que estava se dando uma prioridade importante a isto foi que, durante um espaço de tempo, o programa de fundos foi autorizado diretamente pelo gabinete do secretário da Força Aérea. Isto nunca foi feito. Numa carta de 21 de setembro de 1960, o Livro Azul recebeu uma comunicação de que não poderiam ser autorizados fundos adicionais ou pessoal e que as investigações deveriam ser realizadas com os recursos e o pessoal disponíveis naquele momento. Isto, conjugado ao fato de que deveres meramente rotineiros ocupam uma grande parte do tempo do pessoal, atualmente deficiente e totalmente inadequado, e que o pessoal do momento não foi escolhido pelos seus antecedentes científicos, julgado em base de treinamento científico, registro de publicação científica ou qualquer um dos métodos padrão atuais nas universidades para realizar a seleção para as suas faculdades de ciências. Mas sim, parece, pelo expediente de qualquer oficial que aconteça estar disponível ou que dê a certeza de que o barco não será torpedeado, devido à grande insistência no sentido de que seja feito um trabalho científico. Refiro-me, sobretudo, aos oficiais anteriores encarregados do Livro Azul, que mais pareciam estar sentados por ali à espera de sua reforma, ou um especialmente que gastava grande parte de seu tempo planificando um escritório de corretagem que iria montar após a reforma, ou por alguém que fosse bastante inteligente para utilizar as magníficas instalações científicas da Força Aérea, tais como a Air Force Cambridge Laboratories, onde se encontram peritos em radar e meteorologia. Por exemplo, na longa história do Livro Azul, Cambridge não foi solicitado, nem mesmo por uma vez, para calcular se as inversões às quais se atribuía o avistamento eram realmente suficientes, quantitativamente, para ser responsável pelo avistamento do OVNI. Na verdade, a palavra inversão transformou-se num factotum num Livro Azul. Como havia uma inversão de terceiro a 6 mil pés, e isto foi usado para explicar um avistamento feito por um avião a 15 mil pés. 2. Mr. Smart solicitou que os sumários de todos os casos significativos fossem remetidos ao seu gabinete. Pelo que me conste, isto nunca foi feito. 3. O projeto Livro Azul deve ter mobilização imediata e capacidade para investigar casos importantes. Esta recomendação estava grandemente baseada na minha insistência junto à comissão de que o Livro Azul invariavelmente era sobrepujado por organizações civis na investigação de casos. Não sei por quantas vezes a ANICAP e a APRO tinham entrevistado a testemunha antes dos homens da Força Aérea e eu cheguei a saber das muitas testemunhas que os interrogatórios realizados pelos civis eram frequentemente muito mais detalhados do que os feitos pela Força Aérea. Também chamei a atenção para a necessidade de melhora na coleta de dados. Na maior parte das vezes, os relatórios remetidos pelas bases aéreas locais constituíam um desperdício de teletipo, conforme ilustrado por uma célebre passagem quando o TWX transmitiu 2 páginas de endereços e a mensagem, apenas mais um OVNI. Este era o conteúdo da mensagem. O Livro Azul, para funcionar de maneira apropriada, deveria ter um diretor de alta patente capaz de assegurar o cumprimento dos regulamentos da Força Aérea ao nível da base aérea local, não só do regulamento, mas do seu espírito também. Disseram-me por repetidas vezes que o Livro Azul servia de motivo de zombaria ao nível local, e ouvi comentários a respeito dos métodos superficiais e até mesmo descorteses usados nas investigações. Sei de fonte limpa que importantes peças de informação foram omitidas em casos nos quais o oficial que procedia ao interrogatório aparentemente não se deu ao trabalho de formular perguntas relevantes que teriam servido para estabelecer uma noção quantitativa, como, por exemplo, as velocidades angulares, a aparente luminosidade, a cinética do objeto relatado e, sem dúvida, não tentou encontrar outras testemunhas. Quanto a este ponto, o Major Quintanilha comunicou-me que o Livro Azul não era uma repartição investigadora. Mas como, em nome de Deus, pode uma tarefa científica ser realizada sem uma investigação? As investigações são a alma da ciência. Assim, vemos que muito antes de conversarmos sobre a melhoria do produto, devemos encontrar os meios para melhorar a matéria-prima da qual eventualmente brota o nosso produto. Também chamei a atenção da comissão Smart que, quando estão faltando certos dados originais, como quase sempre acontecia, era imprescindível um contato telefônico imediato com as testemunhas-chave, não 2 ou 3 meses mais tarde, mas horas após o recebimento do TWX. A primeira ordem de trabalho do Livro Azul deveria ser o imediato escrutínio de um relatório recebido para decidir se é significativo nos termos já especificados e, em caso positivo, decidir imediatamente quais as informações adicionais necessárias e procurar consegui-las logo, convocando o consultor científico no ato
e não semanas mais tarde, para pedir-lhe que auxilie na compilação da informação. Apesar do meu tempo ser bastante limitado, conto com um quadro científico auxiliar excelente que poderia ser usado de tempos em tempos na obtenção de tal informação. Refiro-me especialmente ao William Powers, um engenheiro de sistemas que repetidamente provou sua habilidade em interrogar testemunhas exaurientemente e que inspira a confiança. Mr. Fred Beckman, da Universidade de Chicago, também tem sido de grande valia para mim e de maneira inteiramente voluntária. Infelizmente, as recomendações feitas e aplaudidas em Washington nunca foram implementadas. O resultado foi que, com o pessoal limitado, seus muitos outros deveres, um sentimento inato de que todo o assunto não era válido e a declaração do diretor do projeto de que não somos uma repartição investigadora, o Livro Azul é uma operação rotineira, enfadonha e sem inspiração, e de maneira tão profunda que seria psicologicamente impossível para mim manter um contato diário com ela. Na verdade, o tenente Marano queixou-se a mim que o seu forte desejo de ser transferido deve-se sobretudo ao fato de não ter tido oportunidade de aplicar seu conhecimento científico no seu trabalho. A Força Aérea deveria, finalmente, reconhecer o fenômeno OVNI como um problema científico global, com uma probabilidade de grande potencial, e tentar satisfazer a segunda parte de sua dupla missão, solicitando que o Livro Azul conte com a ajuda de um painel científico tirado das diversas missões científicas já existentes na Força Aérea, bem como de grupos científicos externos, e que este painel inicie seu trabalho do ponto em que parou a Comissão Condon. Contudo, seria ainda melhor a longo prazo solicitar que a segunda missão do Livro Azul fosse inteiramente afastada da Força Aérea e entregue a um grupo de civis formado por cientistas capacitados em várias disciplinas, de vez que o modo de tratar o problema sem dúvida abrange diversas disciplinas. Cabe ao senhor decidir quais dos dois caminhos deve seguir segundo as exigências da situação. Coloco-me inteiramente ao seu dispor no sentido de auxiliá-lo tanto a alcançar a sua decisão como a implementá-la. Joseph Allen Hynek, diretor. Lindheimer Astronomical Research Center, Northwestern University, Evanston, Illinois.